Tá, agora, segunda parte de concordância nominal. Antes de eu fazer os exercícios, eu resolvi não passar para verbal logo, porque tem pouco tempo e a verbal tem bastante regrinha para eu ver. Então, eu vou parar pela concordância nominal e depois eu vou para outro assunto, mas depois de fazer os exercícios. Fazer os exercícios depois que eu fazer esse vídeo explicando o restante aqui das coisas de concordância nominal. Enfim, tá. Eu tinha parado no último, que era a substituição do predicativo do sujeito por um pronome pessoal átono, que era lá, que dá a característica principal do sujeito, por um pronome átono, que é as palavras que são adicionadas depois do predicativo do sujeito, que eu dei o exemplo lá da... Essa enfermeira daqui, sou a... Soa. Eu sou, tipo isso. Aí, tem mais 4. Aí eu vou explicar. Concordância. Existe concordância na palavra possível. Tipos e regrinhas diferentes para que haja concordância na palavra possível. Primeiro, ela vai para o plural quando utiliza as palavras os mais, os menos, os piores ou os melhores. Ela tem que acompanhar. A palavra possível vai ter que ir para o plural junto com essas palavras, porque elas estão no plural. Deixa eu ver os mais. Deixa eu só lembrar um negócio. Os mais, os menos, os piores, os melhores. Os melhores. Tá, lembrei. Tá certo. E tem um exemplo que deu aqui, que é: visitei praias as mais tentadoras possíveis. Aí eu fiz uma análise. Visitei, que é do sujeito, praias, que é o substantivo, as mais, que é a palavra que tem que entrar em concordância com o possível, tentadoras possíveis. Praias é o substantivo, tentadoras está em concordância com praias, porque é o adjetivo do substantivo, então tá no feminino. Tentadoras. Tá no feminino e tá no plural, porque praias é uma palavra, é um substantivo uniforme, porque não altera, né? Não altera só a parte de gênero. Então, ele é uniforme nessa questão. Então, tentadora tá concordando com praias nessa questão de gênero e numeral. E as mais tá concordando com possíveis, porque tá no plural. Aí tem outro exemplo. Fiz os maiores esforços possíveis. Fiz é o sujeito, os maiores é a palavra que está em concordância com possíveis, e esforços é o nosso substantivo que também entrou em concordância com os maiores e possíveis, em concordância em gênero e numeral. Numeral, quando eu falo, é no plural ou no singular. No caso, aqui está no plural. Fiz os maiores esforços possíveis. Então, porque um exemplo que não estaria em concordância nominal. Fiz os melhores esforços possíveis. O erro dessa palavra seria as mais, porque estaria no plural, está certo, só que estaria no gênero feminino, sendo que esforços é um substantivo que não altera em gênero. Não existe esforça. Esforçar. Ela é esforçar. Existe sim, eu me enganei. Tá, mas vamos lá, né? Deu pra entender. Não, esquece essa coisa antiga que eu falei mais pra trás. Tem outra regrinha também que se mantém invariável. Eu fui Calma, vou falar primeiro, né? Se mantém, a palavra possível se mantém invariável quando essas palavras que eu falei, os mais, os menos, os piores, os melhores, estão no singular. Simples. Se estão no plural, a palavra possível vai para o plural. Se estão no singular, a palavra possível vai para o singular. Se mantém invariável com o mais, o pior, o melhor. Exemplo, visitei praias, o mais possível. Visitei praias o mais possível tentadoras.
o mais, porque tem a palavra o mais, a palavra possível vai ter que estar no singular para concordar com o mais. Porque se fosse visitei praias o mais possíveis tentadoras, estaria errado. Até ouvindo, fica esquisito. Eu não sei o nome da palavra, se é fonética, não é fonética, ou se é sonoridade. Porque tem esse negócio no português. Além de você saber as regrinhas, você ouvindo. Quando você ouve também fica difícil de. Fica estranho, né? Quando você ouve falando assim. Aí tem outro exemplo de quando as palavras estão no singular e o possível está em concordância também. Que é. Cadê? Fiz esforços o mais pesados possível. Aí eu fui fazer uma análise. Fiz esforços é o substantivo, o mais é a palavra de adição, é o advérbio de adição. Pesados, que está em concordância com esforços. Fiz esforços o mais pesados possível, que está em concordância com mais. Olha que bonitinho. Tem até um negócio como eu fiz aqui no caderno. Não sei se dá pra ver. Cadê? Aqui, ó. Eu fiz um desenho. Fiz esforços, aí a setinha com pesados e a setinha do mais com o possível. É basicamente isso. E é essa concordância que pode existir com o possível. Relembrando rápido, se tiver as palavras os mais, os menos, os piores, a palavra possível vai ter que entrar para o plural. Tem que entrar em concordância com essas palavras, independente. E se for essas palavras, o mais, o menos, o pior, no singular, o possível também vai para o singular. Às vezes tem que repetir, porque comigo é assim, eu tenho que repetir coisas para conseguir fixar na minha cabeça. Que bom que não vai coisar para outras pessoas ver, senão vou ficar aqui, diabo essa menina tá falando. Tá, concordância, existe concordância também nas palavras só, meio e bastante. Como que existe? E existem diferentes regrinhas sobre. Primeira regrinha, nessas palavras só, meio e bastante. Se adjetivos concordam com o substantivo a que se referem. Se os adjetivos estão em concordância em gênero ou em numeral com o substantivo a que esse adjetivo se refere. Exemplo, não fale com meios termos. Aí também tem outro exemplo. Exemplo, não suporto meias palavras. É basicamente isso. Deixa eu lembrar aqui o análise que eu fiz. Não fale com meios termos, meias palavras. Meio é o que caracteriza termos, que é o nosso substantivo. E ele tá no plural. Então, termos tem que estar em concordância com o adjetivo. No caso, o adjetivo tem que estar em concordância com o substantivo, que são termos. Não fale com meio termos. Ficaria estranho também. Por isso que tem que ser meios termos. E não suporto meias palavras. É basicamente isso. Se forem advérbios de, como por exemplo, um tanto, um pouco e muito. Advérbios de intensidade. O que são advérbios? Porque eu fui relembrar. Advérbios são aquelas palavras que são invariáveis, mas podem ser variáveis também. Invariáveis, relembrando, são palavras. Eu não sei se eu falei, mas invariáveis são palavras que elas continuam, elas não alteram o seu estado em relação à frase. Elas são palavras, não mudam nem para o feminino ou para o plural. Elas não mudam nesse sentido. E um advérbio, ele pode ser invariável, mas também pode ser variável. O advérbio é o que dá a característica da ação. Ele caracteriza a ação na frase. Como, por exemplo, caracteriza o tempo da frase, caracteriza o lugar, caracteriza o modo e a intensidade. Como, por exemplo, essas palavras. Meio, meia, menos, mais. São palavras que são invariáveis e que dão a característica da ação dentro da oração. Oração é o conjunto de frases que tem
um verbo no meio, tá? Só para relembrar. Se forem advérbios de intensidade, ou seja, indica a intensidade, caracteriza a intensidade da ação da frase. Quais são esses advérbios? Um tanto, um pouco e muito. Porque caracterizam a intensidade. Se é muito, se é pouco, se é um tanto. Ficam invariáveis. Deu para entender? Se forem advérbios, um tanto, um pouco e muito ficam invariáveis. Ou seja, não alteram em gênero ou em singular, em plural. Aí tem o exemplo. Compramos só, lembrando que a concordância nas palavras só, meio e bastante. Isso, tá certo. É que eu não anotei o outro, mas tinha os outros exemplos. Só, meio e bastante. Compramos só 2 entradas. É invariável. A palavra só vai ficar invariável. Então, não altera. As portas estavam meio abertas. Tá vendo que o meio foi pro singular, ele não se alterou, ele ficou invariável, mas no outro exemplo, ele foi variável. Ele virou um advérbio variável. Aqui, ó, as portas estavam meio abertas. Estavam, entra em concordância com meio e abertas com portas. As portas estavam meio abertas. É basicamente isso. Tem outro exemplo. Estão bastante cansados. Bastante. O bastante continuou no singular. Ele não se alterou. Ou seja, ele ficou invariável. Tem um exemplo aqui no outro de quando bastante vai para o plural. Só que eu não anotei. Naquele negócio. Se o adjetivo concorda com o substantivo a que ele se refere. Aqui, ó. Há problemas bastante suficientes. Problemas é o... Problemas é o substantivo bastante. Bastantes está como um adjetivo. Porque caracteriza em quantidade os problemas. Ignora essa palavra que eu falei, porque eu não sei se é verídico, tá? Essa análise. Depois eu vou pesquisar certinho. Mas é basicamente isso. Só meio bastante. Concordância em leso, próprio, é o próximo, tá? Concordância em leso, próprio, mesmo, junto, anexo, incluso, kit e obrigado. Esse eu achei tranquilo. Achei tranquilo. Concordam com o nome a que se referem. Essas palavras que eu citei, elas concordam com o nome a que elas estão se referindo na frase. Aí tem os exemplos. Um crime crime de lesa pátria. Lesa barra pátria. É uma palavra composta. Lesa barra travessão pátria. Lesa está no feminino e no singular e está em concordância com pátria, que é a característica da palavra lesa. Então, estão em concordância, porque ambas estão no singular e no gênero feminino. E aí tem um outro exemplo aqui. Crime de lesos direitos. Direitos é a mesma palavra, só que não é a mesma palavra. É leso. Só que como tem a palavra direitos, que é a característica, está no plural, então lesos também tem que estar no plural e no masculino, lesos direitos. Eu não sei se é lesos ou lesos direitos. Enfim. Tá, isso deu pra entender? Acho que deu pra entender. E também tem aqui. Nós próprios faremos o trabalho. Que é da palavra próprio. A palavra próprio está em concordância com o nós, que é o sujeito. Nós próprios faremos... Tá em concordância porque tá no plural, tá no masculino. Elas mesmas, da palavra mesmo, elas mesmas escreveram as cartas. Elas é o sujeito que está em concordância com mesma. O sujeito está no plural
e no feminino, e mesmas está no plural e no feminino. Então está em concordância. Os recibos seguem juntos. Junto é da palavra junto. Os recibos é o nome a que se refere de juntos. Ou seja, ele é a característica dos juntos. Por isso que está no plural e está no gênero masculino. Os recibos seguem juntos. Entra em concordância com juntos. Só que tem exceção. Mesmo como advérbio, ainda existe concordância. O advérbio é aquela palavra que é invariável e da característica principal da ação dentro da oração. Tem um exemplo. Eles escreveram mesmo as cartas? Está invariável aqui e é um advérbio, mas ainda entra em concordância. Mesmo com o mesmo no singular, sendo que o sujeito é eles escreveram mesmo as cartas. É basicamente isso. Deixa eu ver outro exemplo. Tem também concordância em junto com, junto de e em anexo, que ficam invariáveis quando tem essa composição de duas palavras, junto de, junto com e em anexo. Aí eu fiz exemplo porque aqui na apostila não mostrou, mas tá certo sim, o exemplo que eu fiz eu botei. Eles foram junto com ela, ele está no plural, só que juntos não precisa estar no plural para entrar em concordância, porque senão não ia entrar em concordância nominal. Eles foram juntos com ela, porque ia mudar o sentido. Aqui. E outro dia em anexo. Os casos estão em anexo. Não precisa ficar, os casos estão em anexos. Não precisaria. É basicamente isso, a concordância nominal. Agora eu vou fazer as questões aqui da apostila sobre somente a concordância nominal e não a verbal. E vou ver como eu me saí.